Hoje é domingo e além de ser dia de cachimbo, é dia de vídeo novo na área. E a gente, como no último vídeo, continuávamos na terra onde a nossa amiga fazia voluntariado. Olha esse sorrisinho. Cuidando dos animais. Uau! Até tomando leite feito cabrito. It's tasty. Yeah, it's sweet. Yeah. Olha o cabelo, é igualzinho o meu. Até a cor. Só que o seu tá mais bonito, tá tipo mais dread. Oh, meu Deus, a língua é muito macia. E claro, desfrutando de toda essa maravilha de natureza. E assim tem sido as nossas vidas como voluntárias. Ter paraísos particulares assim não é para qualquer um. Durante esse tempo, nós também recebemos um convite para cuidar dessa casa aí. Mas na verdade o trabalho era só para alimentar os animais e ficava pertinho de onde a nossa amiga estava. Então o que fizemos? Continuamos na casa da nossa amiga e vínhamos nessa terra só para dar de comer os animais. E um dia eu fiquei lá sozinha e me atrevi a tomar um banhozinho de banheira quente. Olha isso, gente. Não vai aí, pode sair daí. Você acha que tudo nessa vida é pra você meter a cara? Não é, gente. Se derrubar vai dar problema. Você tá atrás da câmera, porque você agora é... Câmera é gato? O gato tá atrás da câmera, não derruba isso. Talvez essa filmagem leve anos, porque eu pra acender uma fogueira já é uma eternidade, imagina eu acendendo essa coisa aqui que eu não tenho hábito. Tá na cara que eu não tenho hábito de usar isso, não tá? Pois é, porque realmente eu não tenho o hábito. Mesmo que eu esteja usando folha de acácia, eu tenho uma dificuldade da porra de acender as coisas. O que você tá fazendo, Carolina? Eu vou esquentar a água pra tomar banho de banheira. Foda-se. Aí aqui esse foguinho vai acender essa madeirinha que eu vou começar a colocar aqui já já. Menina, tá dando certo. Eu acho. Menina, o fogo tá apagando. Acho que é por isso que quando eu era criança eu nunca botei fogo em casa. Eu não tenho nem a capacidade com a folha de acácia de colocar fogo nas coisas. Tentativa número 2. Nero deve estar se revirando lá no caixão, vendo uma cena dessa. Vamos rezar, meu povo. Eu quero tomar banho, ainda hoje. Terceira tentativa. Quarta tentativa. Eu já vou pular já pra quinta. Quinta tentativa. Tomar banho frio mesmo, mano. Para tudo, tive uma ideia genial. Tentativa 52. A ideia não foi tão genial assim, mas vai funcionar. Lição do dia: nunca desista dos seus sonhos, mesmo que o seu sonho seja simplesmente acender eu não sei o nome disso, mas mesmo que o seu sonho seja simplesmente acender essa coisa de esquentar água pro seu banho. E depois desse ritual altamente místico, eu ganhei forças para fazer a minha primeira caminhada sozinha no meio da mata. Meu povo, desculpa a falta de gimbal, mas é porque eu tô assim, entendeu? Tô caminhando aqui no meio da trilha e eu tô fazendo agora uma descida que eu não gosto. Que eu sinceramente não entendo porque que meteram essas pedras na trilha. Tudo bem, era que eles tinham os recursos na época, na altura, para não crescer
a mata no lugar e fazer o caminho, mas eles não pensaram nisso, não. Que 500 anos depois esse negócio ia ficar escorregadio pra caraca. Então, assim, é complicado pra mim ficar segurando gimbal. Então a câmera vai na mão mesmo, vai tremendo aí um bocado. Não vai tremendo muito, porque minha câmera é quase boa, tá, gente? Então dá pra aguentar. Porque o que eu tenho aqui pra compartilhar com vocês é muito interessante. Pra você que tá interessado, pra você que está estressado, vive na cidade grande, não aguenta mais essa poluição atmosférica, poluição mental que você vive. Enfim, que você quer sair dessa porra dessa cidade aí que você vive poluída. Mas, ao mesmo tempo, você tem receio de tirar um tempo num lugar como esse, só de natureza. Porque você não tem a lida, você não tem a destreza com a natureza. O que eu indico pra você? Meu bem, eu vim aqui, não olha pro meu cabelo não. Eu vim aqui indicar pra você Ilha das Flores. Sim, venha pra cá. Pra você começar a lidar com a natureza, esse é o lugar. Eu vou virar a câmera pra frente, porque se eu cair com a mão virada assim, eu acho que o choque é maior. Se eu cair com a mão segurando assim, dá mais tempo de eu me segurar, tá? Desculpa. E além do que, a paisagem está muito mais bonita que a minha cara e o estado que eu tô. Dá sorte que você não consegue sentir meu cheiro, que eu tô pela morte. Tem 3 dias já que eu não tomo banho. Isso não é brincadeira não, tem 3 dias já que eu não tomo banho. Eu tô indo agora fazer isso. Carolina, mas por que a Ilha das Flores... Graças a Deus, essa descida tá terminando. Por que a Ilha das Flores é o lugar onde eu posso me introduzir e começar a lida com a natureza? Meu bem, esse lugar é praticamente o quintal da tua avó. Tchau, abacate. Agora a gente já tá chegando aqui na civilização. Eu cruzei um bom pedaço agora dentro do mato. Então eu vou falar mais rápido para não ficar falando igual uma doida no meio da... Isso é muito lindo. Esse é um dos motivos porque você deve começar aqui na Ilha das Flores. Esse lugar é lindo pra caramba. Então, eu vou falar aqui agora mais rápido ainda do que eu já tô falando. Seu vídeo não tá na velocidade 1.5, eu falo rápido mesmo. Vou parar aqui, para não estar lá no meio do povoado falando sozinha. Porque olha o tamanho do povoado. Tem o que aqui? Umas 10 casas? Umas 15 no máximo. Aí passa uma menina com sotaque brasileiro. Dá pra ver que eu não sou daqui, né? Falando assim com a câmera. Só tem idoso, sabe? É uma coisa que eu não quero vivenciar isso no meu futuro, viu? Uma coisa que eu não entendo na minha cabeça se eu estiver vivendo num lugar de paz como esse. Então eu não vou fazer isso. Vou ficar aqui quietinha e vou explicar por que você deve começar a sua jornada na natureza aqui na Ilha das Flores. Claro que além dessa beleza espetacular, eu vou sentar aqui e vou colocar esse telefone em algum lugar para parar de tremer. Então, como eu estava dizendo antes, além desse lugar, dessa beleza espetacular, essa ilha é uma ilha onde a diversidade dela não é muito diversa, né? Como eu estava dizendo antes, é meio monótona. Então, o que temos aqui no bioma? É bioma que fala? Não sei, depois eu vejo aí, corrija essa porra. O que temos aqui no ecossistema dessa ilha? Ratos, mas são ratos fofíssimos. Temos aqui aranhas, mas são aranhas que, sabe, elas estão com o tempo dela tão ocupado fazendo teia, que é o que mais tem aqui nessa ilha, é teia pra caramba. Não é porque ninguém vem aqui, é porque realmente essas aranhas, elas estão na agilidade de fazer teia para apanhar as comidas dela, que não somos nós. Conversei com uma veterinária, ela disse que das aranhas que ela conhece, nenhuma delas o veneno é letal, que pra mim é ok, ficar com uma picadinha. Bom, das que ela conhece, vai que eu vou conhecer a tal da letal. Mas então, enfim, a probabilidade é 0,1. Qual outro bicho que tem aqui? Já tá até esquecendo. Tem coelhos, e eles são medrosos. E tem gatos selvagens. Tem algo melhor do que isso? Gatos selvagens? Eles são fofos, eles pensam que são tigres, mas são gatinhos. Não tem onça, nem pintada, nem despintada. Não tem jacaré, não tem cobra, você pode dormir O problema de você acampar, mano, são os mosquitos. Você tem só que fechar para não ter mosquito zumbindo no seu ouvido. Não é igual no Brasil que você tem que, cada santa vez que você sair da sua barraca, fechar, porque para de noite não ter uma surpresa e ter a jararaca lá dentro dormindo com você, entendeu? O que eu tô querendo dizer, onde eu tô querendo chegar, o ponto que eu tô querendo chegar. Enfim, vou continuar porque eu acho que vai chover. Rapaz, tem 5 quilos aqui na mochila. É isso. Então eu tô sim te convidando, você, meus queridos urbanizados, venham para Ilha das Flores. Você vai se sentir Mowgli aqui.
É dessas coisas que às vezes eu falo. Esse daqui já faz um tempo. Olha esse rabo, mano. Eu vou embora porque já tá o cheiro da morte. Eu passei, depois de vários trabalhos que eu fiz, em várias casas que ficam em lugares assim isolados. E eles não têm o sistema de esgoto urbano, que é a sanita, o vaso sanitário com a água lá no fundo. Você vai, caga, mija, faz cubuque, você aperta lá a descarga, que eu não consigo decorar o nome dessa descarga aqui em Portugal. É algum nome que parece um fenômeno da natureza. Autociclismo, autoclata. Não sei, eu vou procurar aí, depois eu escrevo embaixo. É interessante o nome, porque é uma coisa bem radical. E passei a viver em lugares onde o banheiro é um banheiro seco. Você não sabe o que é um banheiro seco? Eu vou pôr aí a imagem de um banheiro seco. Cara, eu nunca achei que eu fosse me acostumar, me habituar a isso, mas do fundo do meu coração, 10 mil vezes mais fazer xixi e cocô no banheiro seco do que numa sanita com água. E eu não sei, eu acho que tudo isso acaba mudando você de um certo modo por dentro. Fatalmente você se sente diferente. Eu vou tentar voar meu drone aqui, rapaz. Não tá ventando? Pera aí, vou desligar. Pensando melhor, não vou voar não, porque o tempo não tá muito firme. Ainda falta um pedaço pra chegar onde eu tô indo. E depois eu vou passar aqui. Daqui a 5 dias, mais ou menos, a gente vai tomar conta da casa de uma menina que a gente fez amizade aqui. E ela tem uma casa muito fofa e ela também vai deixar o carro dela pra gente usar durante esse tempo. Então eu vou ter acesso fácil a esses lugares, aí eu faço as imagens maravilhosas. Eu espero que o tempo até lá esteja melhor do que hoje, porque pode piorar. Não é que tá ruim, é que pode piorar. Eu disse que eu não queria gravar aqui no meio da cidade pra não assustar o povo, mas não tem jeito, eu falo mais... Ai, cara, eu falo mais que a mulher da cobra e eu não posso ficar calada, senão depois eu esqueço o que eu quero falar. Eu vou falar baixinho. Mas a gente precisa falar baixinho aqui, esse lugar é tão deserto. Olha isso. Eu não vejo uma viva alma no lugar, eu vou pro carro. Será que ele tá indo ou será que ele tá vindo? Não, eu vou a pé. Ai, tem banheiro aqui, vou beber água. Gente, pra que tanta cadeira dentro do banheiro? As coisas esquisitas aqui, né? Não interessa, eu não quero fazer xixi, eu quero beber água. Como eu disse, eu não gosto mais de fazer xixi no banheiro normal, só faço xixi na natureza. Agora eu tô um pouco confusa. Água pura de inocente, não controlada. Tá mandando olhar no site pra ver se tá boa ou não. Eu não vou olhar bosta nenhuma, eu já tô com verme, eu vou beber essa água mesmo. Porque isso aqui é o último pentinho de água que eu sei que é pura que eu tenho. Aquela ali só Deus sabe. Mas Deus protege. Vamos lá. Aí, ó, são esses bichinhos que eu falo, tem aqui bastante. Ontem eu tava dormindo na natureza também e tinha uns desses no meu colchão. Vamos ver, tô com medo. Qual das três? Oh, meu Deus, porta 1, porta 2, porta 3. Qual a diferença, mano? O que faz isso com o ser humano? Pessoa que tem dúvida chega aqui e fica como? Eu vou lá do meio. Vamos fazer a análise agora aqui mesmo. Vamos entrar em site nenhum. Tá boa. Tô me sentindo aquele sommelier de água. Você já viu esse vídeo? Existe sommelier de água. Ela é a água quase que em estado natural da água, que é o H2O. Não tem gosto de absolutamente nada. Tá frio, mas tá calor. Tá fresquinho, a bichinha tá geladinha. Vambora, que não dá pra ficar muito animada de ficar paradinha contemplando o lugar não, porque falta um pedaço ainda.
Eu falo que eu tô fedendo. Sério, menina, acho que aqui deve ter até chuveiro. Mas não é aqui que eu vou tomar banho. Quando eu falo que eu tô fedendo mesmo. Tô com aquele cheiro do povo que você vê viajando no seu país. Que tá assim com esse aspecto. Você sabe o cheiro. Então é assim que eu tô fedendo. Vamos continuar. Outro motivo pelo qual você deve começar a sua caminhada, seu contato com a natureza, nas flores. Aqui existem trilhas que não são oficiais, que é pra gente louca, que se mete no meio do mato. Mas tem as trilhas que são oficiais, que tem esses símbolos aqui. Ou seja, é impossível você se perder. É super seguro. Como quando você começa a fazer corrida, você não começa correndo de uma vez. Ou seja, você aqui não passa todo o tempo dentro da trilha nessa tensão. Que você não está habituado de trilha, de virar o pé, não virar o pé. Aqui há momentos da trilha, que você passa dentro de vilarejos assim. Então você tem um descanso. Pra mim é um pouco assim, eu tô só compartilhando o que eu tô sentindo. Eu adoro esse portão, também preciso compartilhar isso. Eu acho que esse portão aqui já deve ser até um ponto turístico pra quem fala português. É o máximo, eu acho louvável a delicadeza e a fofura do proprietário. É porque ele já deve estar cansado, né? Porque aqui é o caminho que você vai. Provavelmente muita gente quer passar aqui por dentro para alcançar, porque é aqui que a gente tem que ir. Para não dar essa volta toda, muita gente deve pular aqui. Aí o cara já meio que perdeu a paciência, já tá meio seu saraiva aqui. Ninguém! Maninho do céu, agora que eu tô vendo. Eu vim daqui. Por isso que essa porra é tão íngreme. Parece que tu tá no passo do Michael Jackson, do Walker descendo a parada. Aqui encontrei uma das minhas fontes de alimentação. De alimento, de sei lá o que vocês queiram chamar. Eu esqueci o nome dessa planta, dessa erva, sei lá. Broadwega, vou procurar e já digo. Ótima alternativa de ômega 3, zinco, ou seja, vai me sustentar bem. Vamos a ela. Ei! Você aí. Você tá vendo todas aquelas cascatas, cachoeiras, sei lá como você queira chamar? Lindas e maravilhosas. Mas nenhuma delas você pode entrar, porque há uma proibição, não sei porquê, que não pode tomar banho. E lá atrás tem um lago, é chamado Poço do Ferreira, um lugar bem bonito. Cara, tem uma lá em cima que ainda é mais espetacular ainda. Mas toda essa geografia aqui me faz pensar e lembrar novamente da beleza da Ilha das Flores, que tudo isso era um vulcão. Olha isso, meu povo, é o lugar exatamente onde era o vulcão. Derreteu essa parte aqui e agora tem essas cascatas bonitas. Falar baixinho, né? Vou continuar a falar baixinho pra eles não acordarem. Realmente quero levantar meu drone aqui, mas dá uma preguiça porque... Gente, imagina. Vou mostrar pra vocês o trabalho que dá. Nem vai dar pra mostrar tudo exatamente, porque o meu outro telefone que eu uso pra voar tá sem bateria. Então eu vou ter que usar esse telefone aqui pra voar. E eu sempre levanto ele, mas depois eu não tenho coragem, porque começa a ventar e eu fico com medo. E ele é tão pequenininho que eu tenho medo de voar ele tão alto ao ponto de conseguir capturar essa beleza toda. Olha o tamanho do bichinho. É muito pequeno, mas vamos lá. Aí tá vendo? Já tô tendo que descer porque eu recebi alerta de vento forte. E tá ventando mesmo. Mas o vento só vem quando eu tô gravando. Eu não entendo isso. A vaca tá boladíssima ali olhando o drone. Vou gravar a vaca. Calma, gente,
vamos isolar coisa nenhuma, muito pelo contrário. Tem tenda pra caralho aqui. É até incômodo, na verdade, pra mim, mas eu não tô afim dessa onda de ficar fazendo estripulia agora não. Vamos ver quanto tempo eu vou ficar aqui. Quem sabe depois disso eu não me isole. Você não chama esse de hamster? É um hamster, gente. Eles comem sabão. Soube ontem que eles roubam dinheiro. Isso não é um rato. Isso é um hamster. Lá foi ele embora. Tá chovendo, né, meu Deus? Eu tô sozinha no camping. Quer dizer, sozinha entre aspas. Tem essas duas meninas aqui. Essa tenda azul. Porque o tempo tá maravilhoso. O povo foi embora. É bom ficar aqui assim, um silêncio. Olha a estrutura do camping. Todos os campings na Ilha das Flores são assim. Aqui tá a minha tenda. Essa verdinha aí. Uma ótima estrutura. E aqui a gente lava as manas. E tudo isso de graça. Mas eu vou lavar as manas com sabão. Porque eu mexi no rato. Acreditem, sim, tudo isso é de graça. Aqui tem um banheirinho. Deixa eu lavar a mão direito, né? Porque eu não passo a mão no cachorro de rua, passo a mão num rato. E aqui, olha, tem lugar pra fazer xixi, cocô, muito bem limpinho. Tem chuveirinho quente, não vou acender a luz porque eu tô com preguiça. E é isso, é um camping perto do mar, com um barbecue, nada selvagem. Carol, são nem 10 horas da noite e você já tá indo dormir. Tô indo dormir porque eu tô chateada pra caramba. Porque perdi o repelente que me custou 13,50 €. 13,50 €. E eu só passei o repelente uma vez na pele. Pra sentir o cheiro. Que fedia muito. Mas mesmo assim não interessa. Tô chateada, eu vou dormir. Chega por hoje. Boa noite. Acordei feliz porque resolvi mudar a tenda de lugar. Porque não lembro exatamente porque, mas eu quis mudar a tenda de lugar. E no momento que eu fui mover a tenda de lugar, encontrei o repelente de 13 €. Então meu dia foi lindo, apesar da chuva. E é por isso que eu tô aqui dentro, porque está chovendo. Melhor momento que eu escolhi pra ficar acampado com chuva. Eu acho que tá todo mundo isolado dentro de casa. Só essa única diferença. Aí aqui é a sala de estar. Temos uma lareirinha. Porque se a gente vai passar o inverno aqui, é bom ter lareira. Aqui é a parte de fora.